Meu nome é Fernando Miranda, eu apresento a qualidade de grão do 431 no aspecto de cocção, aspecto tecnológico, que é rendimento de grãos inteiros e qualidade, e aspectos com relação à época de colheita. O período ideal de colheita é entre 20% e 24%. A partir desse período, nós começamos a ter perdas de qualidade. E veja o resto no vídeo a seguir. Eu sou o Roberto Volter, engenheiro agrônomo do IRGA, atuo lá na Zona Sul, em Santa Vitória do Palmar. E vou falar um pouquinho então da última cultivar lançada pelo nosso instituto, que é o IRGA 431CL. É uma cultivar que se destaca por ser uma cultivar precoce, com alto potencial produtivo, excelente qualidade de grãos, tolerante à brusone e ao herbicida do grupo químicos, dos grupos químicos das imidazolinonas, né? Então ela cabe no sistema Clearfield. Para a gente tirar o máximo potencial produtivo dela, tem alguns pontos no manejo que tem que ser observados, que a gente vamos tratar aqui. O primeiro ponto que eu vou falar é a questão de época de semeadura. Como eu falei, ela é uma cultivar de ciclo precoce. São em torno de 120 dias que ela apresenta para fechar o ciclo. E nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no IRGA, o período recomendado para expressar o máximo potencial produtivo dessa cultivar é de meados de outubro até o início de novembro. Essa é a melhor época para que ela chegue, quando a gente semeia nessa época, que ela chegue no período reprodutivo coincida com a melhor época de melhor radiação e temperatura, lá em dezembro, né? Então, o que acontece quando a gente semeia em início de setembro? Esse ano a gente tem um ensaio de época de semeaduras aqui na estação, e quando a gente semeou em início de setembro, essa cultivar ela entrou no período reprodutivo no início de novembro. O que acontece no início de novembro? A gente ainda não tem a melhor incidência de radiação solar, ainda tem um período mais frio, então não é o ótimo, né? A gente não vai extrair o melhor potencial produtivo dessa cultivar. Já quando se semeia no início de outubro, quando foi semeado aqui na estação no dia 8 de outubro, o período reprodutivo começou no início de dezembro. Então já é um período que a gente tem o pico da radiação solar, né? O período luminoso, para que as plantas elas acumulem fotoassimilados e gerem maior produtividade. Então, para esse primeiro ponto, época de semeadura, recomendado meados de outubro ao início de novembro. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é densidade de semeadura. Os trabalhos também que a gente realizou com essa cultivar, ela nos indica que não precisa mudar muito do que já tem para as outras cultivares. A recomendação, então, fica de 80 a 100 quilos de semente por hectare para a semeadura. Aqui atrás de mim tem umas parcelas demonstrativas que a gente realizou com duas densidades, 50 quilos e 100 quilos. Então dá para se notar um pouquinho da diferença, né? E a gente colocou o 424RI para a gente comparar 31 com 424. E a gente trouxe aqui na minha direita 1 metro linear do que está lá nas parcelas. E fizemos a contagem hoje de manhã do número de panículas por metro quadrado que ficou das nossas densidades. Então, em 50 quilos por hectare, ela nos dá aí 360 panículas por metro quadrado. Já dentro da densidade recomendada, aí, mais 100 quilos por hectare, nos proporcionou aí em torno de 550 panículas por metro quadrado. Então isso aí vai refletir numa diferença de produtividade bem significativa. Bom dia a todos, pessoal. Como o colega me apresentou, sou Fernando Miranda, trabalho no setor de pós-colheita aqui do IRGA. E vamos para a quinta safra
agora trabalhando com 431 a respeito de qualidade. Começamos desde dela linhagem nos principais laboratórios de qualidade, aqui do IRGA, da Embrapa lá de Goiânia e do lado do Centro Internacional de Agricultura Tropical no CIT também. E desde a linhagem, esse material vem se destacando na questão de cocção e na questão tecnológica, rendimento de grão inteiro e qualidade do arroz, questão de gesso, né, principalmente. Então, depois dessa bateria de testes que a gente fez, a gente foi para uma unidade lá da Fronteira Oeste extremamente exigente em qualidade. A gente praticamente nos acampamos lá e fizemos várias análises de qualidade, comparando com os principais materiais que eles têm lá, que de qualidade, referência, que são o IRGA 417 e o IRGA 409. Esse material também teve um destaque muito bom na questão de qualidade, né? Questão de cocção foi muito bom também, né? Depois desse segundo passo, ampliamos para as 15 maiores indústrias, ou 15 grandes indústrias do Rio Grande do Sul, para conhecer e fazer suas análises e fazer suas cocções, tá? Só para ter uma dimensão da grandeza, essas 15 grandes indústrias representam quase 50% do arroz beneficiado do Rio Grande do Sul. Então foi uma amostra assim, muito boa, que pegou representativo de todo o estado. E essas indústrias pegaram e nos repassaram as informações. Questão de qualidade e questão nas análises tecnológicas. Questão de cocção, então, foi muito bom, comparado com os materiais que eles tinham, comparado com 417, uma questão assim excelente de cocção. Quanto à relação de análise tecnológica, que é o rendimento de grão inteiros e defeitos, que é os principais formadores de arroz, né, do preço do arroz, principalmente para o branco, né? Então, ali também, os colegas, por favor, vão distribuindo as amostras para quem não teve contato, conheceu o 431. Então, como eu disse, o rendimento de grão inteiro e qualidade são os principais formadores do preço do arroz. Rendimento de grão inteiro, sempre nesses 5 anos, ela sempre deu superior a 60%. Teve anos que chegou a 66, 67%. Então, ela tem esse potencial muito bom para rendimento de grão inteiros. Questão de área gessada, onde pega gesso, barriga e barriguinha, nesse trabalho que a gente fez com as indústrias, teve indústria que deu menos de 1% de área gessada até 3,5%. Então, depende do equipamento, depende da sensibilidade, depende dos parâmetros que cada indústria colocou, deu essa pequena oscilação. Mas ele varia em torno, na média, de 2, 2,5, 2,8. Essa média de área gessada. Então, também é muito bom comparado com os materiais elites que a gente tem. Questão de área gessada, extremamente bom. Muito boa qualidade. Também vamos falar, então, nessa parte de tecnológica e cocção, excelente. Vamos falar, então, época de colheita. Esse que é o ponto que nós temos que ter cuidado com esse material. O que diz lá Daí a gente se baseia nas recomendações técnicas da arroz, onde é chancelado pelo IRGA, a Embrapa, Clima Temperado e lá da Arroz e Feijão, e as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Santa Maria e Pelotas, e também a IPAGRE, onde diz que a melhor época de colheita está em torno de 20% a 24% de umidade. A partir, fora dessa faixa, todas as cultivares começam a reduzir o rendimento de grão inteiros. Umas mais rápido e outras nem tanto. Uma mais tolerantes, então, e outras mais sensíveis. Vamos dar uns exemplos de uma mais tolerante ao atraso de colheita. IRGA 417. Uma um pouquinho mais sensível, bastante sensível, até que a gente usa no nosso campo, o IRGA 410. Aonde está posicionado o IRGA 431? Ela é intermediária a sensível. Então, é esse cuidado que nós temos que ter na questão de época de colheita. Cuidar a umidade que a gente vai colher esse material. Por quê? Quanto mais esse material secar no campo e tivermos condições, chuva no momento da colheita, tivermos período chuvoso no momento da colheita, temperaturas altas no momento da colheita e oscilações de umidade relativa, mais que 50%, como hoje assim, choveu, a umidade relativa está alta, de tarde abre um sol muito forte,
Então, é uma oscilação da umidade relativa alta. Isso vai fazer com que o grão fissure. As cultivares sensíveis vão fissurar mais do que as tolerantes, né? Então, hoje está bem típico. Se abrir um sol muito quente e oscilar a temperatura, a umidade relativa, desculpa, mais que 50%, vai fissurar o grão. E ao contrário, é verdadeiro. Se nós tivermos anos não tão chuvosos no período da colheita, a temperaturas máximas não tão elevadas e não tiver tantas oscilações de umidade relativa, menos 50%, que foi o que aconteceu no ano passado. O ano passado, praticamente em todas as regiões do estado, tivemos excelentes rendimentos de rendimento de grão inteiros para todas as cultivares. Vai dar um rendimento muito bom de lavoura. Só como exemplo, nós atrasamos aqui fizemos o teste, começamos a colher e vamos até 70 dias colhendo esse material, 431. E o ano passado, como foi um ano excelente, nós colhemos ele com 13%, 14%, com 60% de rendimento de grão inteiro. Mas, como eu digo, o ano passado foi excelente. Tem anos mais rigorosos que a partir ali do 18, 19, ele vai fissurar e na hora de beneficiar lá ele vai quebrar. Tá? Então esse pequeno cuidado que nós temos que ter a época de colheita. Época de colheita ideal, 20 e 24. Quanto mais ele secar na lavoura e tiver condições adversas, ele vai fissurar. Tá? E o ano passado também nós fizemos um trabalho juntamente com a extensão. Foi 14 lavouras que o pessoal fez esse trabalho, também coletou, atrasou a colheita em 14 lavouras para ver o comportamento do 431 em lavoura. Então eu vou passar agora para o colega Marcelo. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, temos tempo de perguntas depois no final. Agradeço por enquanto a atenção. Marcelo. Obrigado, Fernando. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou extensionista do IRGA da região de Camaquã e vou passar para vocês um pouco da experiência que nós tivemos na safra passada quanto à qualidade de grãos da cultivar 431 CL, no qual nós acompanhamos as áreas que estavam para produção de semente, né? Dentro desse protocolo de acompanhamento que o Fernando comentou. Então, nós começamos as coletas de amostras de grãos das lavouras com 20 dias após a floração plena. Então, a primeira coleta começou com 20 dias após a floração plena e nós acompanhamos em torno de 40 dias, né, fazendo uma coleta semanal. Toda semana a gente coletava uma amostra, mandava para o Fernando fazer a avaliação de qualidade de grãos, né? Então, a primeira coleta deu em torno de 26% de umidade, né, com 20 dias após a floração plena, e a última coleta nós chegamos com 17% de umidade. Tá? Como ele comentou, o ano passado foi um ano muito bom, um ano excelente, e todas as amostras elas deram a qualidade acima de 58 de grãos inteiros, né? Acho que na média até acima de 60 de grãos inteiros, na verdade. Então, nessa faixa que nós acompanhamos, até atrasando a colheita, então a qualidade foi excelente. Porém, o ano passado foi um ano atípico. Para esse ano, e a recomendação oficial, ela vai ficar em torno de 20% a 24% de umidade. Então a gente tem que prestar atenção na colheita para que ela caia nessa faixa entre 20% e 24% de umidade. Então, em torno de 20 a 30 dias após a floração plena, é importante que vocês fiquem monitorando a lavoura, né? E quando chegar nessa umidade aí, em torno de 24, a gente já se preparar para começar a colher, para não deixar baixar de 20 ou chegar naquela umidade de 18%. Tá? Então a gente sabe que até alinhar a colheita leva um tempo, né? Então é bom que a gente se organize antes para cair na faixa ideal. Tá? Então era isso, eu deixo aberto a perguntas, para ficar à disposição a perguntas aí.